Olá, professor Chiquinho, mais uma vez aqui para lhe ajudar a adquirir um pouco mais de conhecimentos em matemática. E o nosso assunto de hoje é regra de 3 composta. Você já deve ter resolvido, aprendido alguma coisa sobre regra de 3 simples, que aliás eu tenho 2 vídeos no meu canal falando de regra de 3 simples, que eu vou deixar sugerido aqui nos cards para você assistir se você tiver alguma dúvida. Mas qual é a diferença entre regra de 3 simples e regra de 3 composta? A regra de 3 simples, ela envolve apenas 2 grandezas. E a regra de 3 composta, ela já envolve 3 ou mais grandezas. Então, regra de 3 simples, 2 grandezas. Regra de 3 composta, 3 ou mais grandezas. Agora, antes de começar a resolver qualquer problema envolvendo regra de 3, nós precisamos primeiro identificar as grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que são grandezas? Primeiramente, o que é uma grandeza? É qualquer coisa que você consegue expressar em números, como por exemplo, distância, comprimento, altura, velocidade, aceleração e assim por diante. Então isso são grandezas. Agora, e essas grandezas, às vezes elas se relacionam diretamente ou inversamente proporcionais. Como por exemplo, se eu vou de uma cidade a outra numa velocidade constante, eu gasto um determinado tempo. Se eu aumento a velocidade, o que acontece? Eu diminuo o tempo percorrido. Se eu diminuo a velocidade, o tempo aumenta. Isso quer dizer, uma vai num sentido, a outra vai no outro. Então essas 2 grandezas são inversamente proporcionais. Agora, outra situação. Eu tenho uma certa quantidade de funcionários para produzir uma quantidade X de aparelhos. Se eu aumento a quantidade de funcionários, vai aumentar a quantidade de aparelhos montados? Vai. Se eu diminuir a quantidade de funcionários, vai diminuir a quantidade de aparelhos montados? Vai. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. As 2 estão indo sempre no mesmo sentido. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Mas antes de dar continuidade a esse vídeo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, dê um like nesse vídeo, deixe o seu comentário. Eu quero muito ver seus comentários sobre o meu trabalho, tá bom? E deixe o seu sininho acionado para você ser notificado quando chegarem os próximos vídeos, porque semanalmente eu estou postando novos vídeos de assuntos diferentes, dentro da matemática, de assuntos diferentes, tá bom? E se não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal, tá bom? Então vamos ver como que a gente resolve uma questão de regra de 3 composta. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as grandezas. Então, por exemplo, veja essa situação aqui. Uma linha de produção é composta de uma indústria de aparelhos eletrônicos, é composta por 20 funcionários. Então, funcionários, quantidade de funcionários é uma grandeza. Então já vamos grifá-la aqui. Trabalhando 8 horas por dia, então 8 horas, outra grandeza, 8 horas por dia, eles montam 1.600 aparelhos. Montam 1.600 aparelhos em 5 dias. Então, dias. Então, quais são as nossas grandezas? Quantidade de funcionários, quantidade de horas trabalhadas, quantidade de aparelhos montados e dias trabalhados. Agora, a diretoria, por uma questão de estratégia do momento, a diretoria decidiu reduzir a jornada de trabalho para 6 horas por dia. E quer saber quantos funcionários serão necessários para montar 720 aparelhos em 4 dias. 720 aparelhos em 4 dias. Então agora, como que nós vamos fazer? Vamos criar uma tabela, no caso aqui, como são 4 grandezas, vamos criar uma tabela com 4 colunas
e no caso 2 linhas, né? Então, quantidade de funcionários, quantidade de horas trabalhadas, quantidade de dias trabalhados e quantidade de aparelhos fabricados. Muito bem, então vamos começar a colocar os números aqui. Então, temos 20 funcionários. Quantidade de horas trabalhadas por dia, 8 horas. Quantidade de aparelhos montados, 1.600. E quantidade de dias trabalhados, 5 dias. Agora, devido à decisão da empresa, foi mudado para 6 horas por dia. Foi mudado para 6 horas por dia. Durante 4 dias. Com isso, vão montar apenas 720 aparelhos. 720 aparelhos. Ou seja, aqui é uma situação em que 5 dias, é porque trabalhava, vamos dizer, de segunda a sexta, 8 horas por dia, numa jornada de 8 horas por dia. Devido a essa mudança, a empresa resolveu trabalhar de segunda a quinta, 4 horas por dia, e diminuindo a quantidade de horas trabalhadas também. Agora, quer saber quantos aparelhos são necessários? Então é o que está faltando para nós aqui, né? O X. Quantos aparelhos são necessários? Muito bem. Então agora, qual é o próximo passo? Identificar as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, por exemplo, ó, e a gente sempre vai fazer isso pegando como referência a coluna onde está a nossa incógnita. A coluna onde está a nossa incógnita. Agora nós vamos ver. E vamos sempre comparar uma coluna a coluna, sempre com a de referência, ok? Então, começando com a quantidade de horas trabalhadas. Se eu diminuo de 8 horas por dia para 6 horas por dia, para eu montar uma certa quantidade de aparelhos, eu vou precisar fazer o que com a quantidade de funcionários? Se eu diminuir as horas, eu vou ter que aumentar os funcionários, não é isso? Então, essa grandeza, em relação a essa aqui, ela é inversamente proporcional. Então, inversamente proporcional. A outra, 5 dias trabalhados, né? Se eu diminuo de 5 dias para 4 dias, o que vai acontecer? Eu vou ter que aumentar o número de funcionários para eu continuar montando a quantidade de aparelhos que eu preciso. Então, essa aqui também é inversamente proporcional. Então, inversamente proporcional. Agora, estou diminuindo de 1.600 para 720. O que eu vou fazer aqui? Diminuir a quantidade de funcionários, porque eu estou diminuindo de 1.600 para 720. Então, ó, diminuiu. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, como que a gente resolve? A gente vai montar essas frações, né, e fazer a multiplicação de fração. É simples, mas se você tem dúvida, tem o vídeo também no meu canal explicando multiplicação de frações. Mas como que nós vamos fazer? 20 está para x, assim como. Agora nós vamos montar as razões aqui, né? Vamos montar as razões. Só que, ó, essa grandeza é inversamente proporcional à minha que eu estou procurando. Então, o 8 que está em cima vai para baixo e o 6 que está embaixo vai para cima. A segunda grandeza, 5 dias, ela também é inversamente proporcional à grandeza que eu estou fixado aqui, né? A minha referência. Então, se ela é inversamente, o 5 vai para baixo e o 4 vai para cima. Agora, a última, os aparelhos montados. Se eu diminuo, então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, ela fica do jeito que está mesmo. Então, está aqui, ó. Então agora, multiplicação de fração simples, a gente poderia simplificar alguma coisa aqui, mas eu já fiz as contas para facilitar para nós aqui o nosso tempo. Então, ó, 6 vezes 4, 24, vezes 1.600, 38.400, nos denominadores. 8 vezes 5, 40, vezes 720, igual a 28.800. Então fica, 20 está para x, né? 20 está para x, assim como 38.400 está para 28.800. Então agora,
multiplicando em cruz, né? A regra de 3, uma proporção a gente faz isso, não é isso? Multiplicando em cruz, vai ficar assim, ó. 38.400 vezes x, né? 38.400x. 20 vezes 28.800, 576 mil. Agora eu quero saber o valor de x, né? E para nós o que é esse x? É exatamente a quantidade de funcionários necessários para montar os 720 aparelhos, nos 4 dias, né? Então agora, estou isolando o x, então fica x igual, 38.400 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x igual 576 mil dividido por 38.400. E outra coisa, né, que às vezes a pessoa pode esquecer, acha que só porque passou para o outro lado vai trocar de sinal. Não, não vai trocar de sinal, só troca de sinal quando é adição e subtração. Multiplicação e divisão, os números passam de um lado para o outro da equação sem trocar de sinal, tá bom? Ok, então, x igual a 576 mil dividido por 38.400. Portanto, esses 3 pontinhos significam, portanto, x igual a 15 funcionários. Ou seja, se a empresa reduziu a jornada para 6 horas por dia, mas reduziu também a quantidade de aparelhos a ser montada para 720, ela vai precisar de 15 funcionários. E era isso que a diretoria queria, fazer essa reestruturação. Tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Acredito, se ficou alguma dúvida, volte esse vídeo e assista quantas vezes forem necessárias. Nem sempre a gente consegue entender logo na primeira vez, né? Então, mais uma vez, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, comente e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!